Eu vi uma paciente de 63 anos entrar no consultório com passos curtos, lentos, calculados, como se o chão fosse trair seus pés a qualquer momento, e quando ela se sentou na cadeira à minha frente, percebi algo que me partiu o coração. Ela tinha medo do próprio corpo. Medo de se mover. Medo de cair. Medo de quebrar. E ela tinha razão para ter esse medo, porque 3 meses antes havia fraturado o quadril ao tropeçar numa soleira de porta, algo tão simples parece absurdo, mas que mudou completamente sua vida. O que ela não sabia, e o que a maioria das pessoas ainda não entende, é que aquela fratura não aconteceu por causa da queda. A queda apenas revelou o que já estava acontecendo por dentro, silenciosamente, há anos. Os ossos dela estavam se desfazendo, célula por célula, dia após dia, sem dor, sem aviso, sem sinal visível. E quando finalmente deu as caras, já era tarde demais para evitar o primeiro estrago. Mas não era tarde demais para impedir o próximo. E é exatamente sobre isso que preciso falar com você agora, porque o que descobri ao longo de anos cuidando de pessoas com osteoporose mudou completamente a forma como trata essa condição e, mais importante ainda, mudou a vida de centenas de pacientes que achavam que estavam condenados à fragilidade. Eu sei que você pode estar assistindo a isso e pensando que a osteoporose é coisa de gente muito idosa, ou que é algo inevitável, ou que não tem muito o que fazer além de tomar cálcio e torcer para os ossos aguentarem. Eu mesma pensava assim no início da minha carreira. Mas a verdade é bem diferente e ela é ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Assustadora porque a osteoporose está avançando em silêncio dentro de milhões de pessoas neste exato momento, corroendo a estrutura que sustenta o corpo inteiro e a maioria dessas pessoas não faz a menor ideia. Libertadora porque existe, sim, algo muito concreto, acessível e comprovado que pode reverter esse processo, fortalecer os ossos de verdade e devolver a confiança de se mover sem medo. E não estou falando de suplementos caros, nem de tratamentos complexos, nem de nada que exija receita médica ou que custe uma fortuna. Estou falando de um alimento que você provavelmente já viu na feira, que custa poucos reais e que a ciência comprovou ser um dos mais poderosos aliados da saúde óssea em adultos. Mas antes de te contar qual é, você precisa entender o que realmente está acontecendo dentro dos seus ossos agora mesmo. A osteoporose não é uma doença que aparece de repente. Ela é o resultado final de um desequilíbrio que começa décadas antes. Dentro dos nossos ossos, existe uma dança constante entre construção e destruição. Temos células chamadas osteoblastos, que constroem osso novo, e células chamadas osteoclastos, que destroem osso velho. Quando somos jovens, essa dança é equilibrada e até favorece a construção. Mas a partir dos 35, 40 anos, e especialmente depois dos 50, a balança começa a pender para o lado da destruição. Os osteoclastos continuam trabalhando no mesmo ritmo, mas os osteoblastos desaceleram. O resultado? Ossos que vão ficando porosos por dentro, como uma esponja que perde densidade, ficando cada vez mais frágeis, mais quebradiços, mais vulneráveis. E o pior de tudo é que isso acontece sem nenhum sintoma. Você não sente dor. Não sente fraqueza. Não sente nada. Até o dia em que uma queda boba, um movimento errado ou até mesmo um espirro forte causa uma fratura. E aí, minha querida, meu querido, a vida muda. A independência muda. A confiança muda. Tudo muda. Mas por que isso acontece? Porque os ossos enfraquecem dessa forma? A resposta está em 3 fatores principais que se combinam de forma cruel. Primeiro, a queda hormonal. Nas mulheres, a menopausa reduz drasticamente os níveis de estrogênio e esse hormônio é fundamental para manter os osteoblastos ativos. Sem ele, a construção óssea desacelera ainda mais. Nos homens, a queda da testosterona tem efeito parecido, embora mais lento. Segundo, a deficiência nutricional. A maioria das pessoas com mais de 50 anos não consome quantidade suficiente dos nutrientes que os ossos precisam para se manter fortes. E não estou falando só de cálcio. Estou falando de magnésio, de vitamina K, de vitamina D, de proteínas de qualidade, de minerais traços que ninguém lembra, mas que são essenciais. Terceiro, a falta de estímulo mecânico. Os ossos respondem à pressão. Quando você se move, quando você caminha, quando você faz força, os ossos entendem que precisam se fortalecer.
Mas quando a pessoa para de se mover por medo de cair ou por dor nas articulações ou simplesmente por sedentarismo, os ossos enfraquecem ainda mais rápido. É um ciclo vicioso que se retroalimenta. Menos movimento, ossos mais fracos. Ossos mais fracos, mais medo. Mais medo, menos movimento. E assim a fragilidade se instala. Deixa eu te contar sobre a paciente que mencionei no início. O nome dela é Célia. Ela veio até mim 3 meses depois da fratura no quadril, ainda com medo, ainda insegura, ainda se sentindo velha e frágil. Ela me disse algo que nunca vou esquecer. Ela disse: Doutora, eu me sinto como se meu corpo tivesse-me traído. Eu sempre fui forte, sempre fui ativa e de repente estou com medo de sair de casa. Aquilo me tocou profundamente porque eu sabia que ela não estava sozinha. Eu sabia que milhões de pessoas sentem exatamente a mesma coisa. E eu sabia que, se eu não fizesse algo diferente, ela ia passar o resto da vida naquele medo. Então eu sentei com ela, expliquei o que estava acontecendo nos ossos dela e apresentei um plano. Não um plano complicado, não um plano caro, mas um plano baseado em evidências científicas sólidas. E a peça central desse plano era um alimento que ela jamais imaginou que pudesse ter tanto poder. 6 meses depois, Célia voltou ao consultório. Ela entrou caminhando firme, sorrindo e me abraçou. Os exames mostraram aumento na densidade óssea. Ela tinha voltado a caminhar no parque. Tinha voltado a brincar com os netos. Tinha voltado a confiar no próprio corpo. E tudo começou com uma mudança simples na alimentação. Agora, antes de te revelar qual é esse alimento, eu preciso destruir uma crença que está prejudicando milhões de pessoas. A crença de que basta tomar cálcio para resolver o problema dos ossos. Essa é uma meia-verdade perigosa. Sim, o cálcio é importante. Sim, os ossos precisam de cálcio. Mas o cálcio sozinho não constrói osso. Na verdade, se você toma cálcio sem os cofatores certos, ele pode até fazer mal se depositando nas artérias em vez de ir para os ossos. O que os ossos realmente precisam é de uma matriz complexa de nutrientes que trabalham juntos. Eles precisam de magnésio para ativar a vitamina D. Eles precisam de vitamina D para absorver o cálcio. Eles precisam de vitamina K2 para direcionar o cálcio para os ossos e não para as artérias. Eles precisam de proteínas para formar a estrutura onde os minerais vão se depositar. Eles precisam de zinco, de boro, de silício, de manganês. É uma sinfonia de nutrientes, não um sol de cálcio. E é por isso que tantas pessoas tomam suplementos de cálcio e continuam perdendo massa óssea. Elas estão tratando o problema de forma incompleta. Estão dando ao corpo apenas uma peça do quebra-cabeça e esperando que ele monte o quadro inteiro sozinho. E aqui está a parte que muda tudo. Existe um alimento que entrega essa sinfonia completa de nutrientes de forma natural, equilibrada e biodisponível. Um alimento que foi estudado em pesquisas científicas rigorosas e mostrou resultados impressionantes na saúde óssea de adultos. Um alimento que custa poucos reais, que você encontra em qualquer feira ou mercado e que pode ser preparado de forma simples e gostosa. Esse alimento é a sardinha. Sim, a sardinha. Aquele peixe pequeno, acessível, que muita gente subestima, mas que é uma verdadeira potência nutricional para os ossos. E não estou falando da sardinha enlatada cheia de sódio e conservantes, embora até essa tenha algum valor. Estou falando da sardinha fresca ou da sardinha enlatada de boa qualidade, consumida com as espinhas. Porque é justamente nas espinhas que está o tesouro. As espinhas da sardinha são ricas em cálcio altamente biodisponível, ou seja, o corpo consegue absorver e usar esse cálcio de forma muito mais eficiente do que o cálcio de suplementos. Além disso, a sardinha é uma das melhores fontes de vitamina D que existe e a vitamina D é absolutamente essencial para a saúde óssea. Ela também é rica em ômega 3, que reduz a inflamação crónica que acelera a perda óssea. Ela tem proteínas de altíssima qualidade que formam a matriz do osso. Ela tem magnésio, zinco, selênio, vitamina B12. É um alimento completo, desenhado pela natureza para fortalecer ossos. Mas não basta apenas comer sardinha de qualquer jeito.
Existe uma forma estratégica de consumir esse alimento para maximizar os benefícios para os ossos, e é isso que eu ensinei para a Célia e para centenas de outros pacientes. Primeiro, frequência. O ideal é consumir sardinha pelo menos 3 vezes por semana. Não precisa ser todo dia, mas precisa ser regular, porque a construção óssea é um processo contínuo que exige suprimento constante de nutrientes. Segundo, preparo. Se for sardinha fresca, asse ou grelhe com as espinhas e coma as espinhas. Elas ficam macias e comestíveis quando bem cozidas. Se for sardinha enlatada, escolha as versões em azeite ou em água, evita as que têm molho de tomate com muito sódio e, novamente, coma as espinhas. Terceiro, combinação. Consuma a sardinha junto com vegetais verdes escuros, como couve, brócolis ou espinafre, porque esses vegetais são ricos em vitamina K2, que direciona o cálcio para os ossos. Adicione um fio de azeite extra virgem, porque a gordura saudável melhora a absorção das vitaminas lipossolúveis. E, se possível, tome um pouco de sol antes ou depois da refeição, porque a exposição solar ativa ainda mais a vitamina D no corpo. Essa combinação é poderosa. Ela não é mágica, não é milagrosa, mas é profundamente eficaz quando feita de forma consistente. E os resultados que eu vi ao longo dos anos são impressionantes. Pacientes que voltaram a fazer exames de densitometria óssea e viram melhora real nos números. Pacientes que pararam de ter fraturas recorrentes. Pacientes que recuperaram a confiança de se mover, de viajar, de viver sem medo. Mas é importante entender que a sardinha não trabalha sozinha. Ela é a base, é a peça central, mas precisa estar inserida num estilo de vida que favoreça a saúde óssea. Isso significa manter-se ativo, fazer caminhadas regulares, praticar exercícios de resistência leve, porque os ossos precisam de estímulo mecânico para se fortalecerem. Significa garantir exposição solar adequada, pelo menos 15 minutos por dia, de preferência no início da manhã ou no final da tarde, porque a vitamina D é sintetizada pela pele quando exposta ao sol. Significa reduzir o consumo de alimentos que roubam cálcio dos ossos, como refrigerantes, excesso de sal, excesso de cafeína e alimentos ultraprocessados. Significa manter um peso saudável, porque tanto baixo peso quanto excesso de peso prejudicam a saúde óssea. Significa cuidar da saúde intestinal, porque é no intestino que os nutrientes são absorvidos e se o intestino não está funcionando bem, não adianta comer sardinha todo dia. E significa, acima de tudo, ter paciência e consistência, porque a reconstrução óssea é lenta, mas é real. Eu sei que pode parecer simples demais. Eu sei que vivemos numa época em que as pessoas esperam soluções complexas, tratamentos sofisticados, pílulas milagrosas. Mas a verdade é que a saúde óssea, como a maior parte da saúde humana, responde melhor a intervenções simples, naturais e consistentes. A sardinha não é a única resposta, mas é uma resposta poderosa, acessível, comprovada. E o mais bonito de tudo é que ela está ao alcance de qualquer pessoa, independentemente da condição financeira. Você não precisa comprar suplementos caros importados. Você não precisa de tratamentos sofisticados. Você precisa de conhecimento, de consistência e de um alimento que a natureza já colocou à sua disposição. Então, se você tem mais de 50 anos, ou se você conhece alguém que tem, ou se você simplesmente quer proteger seus ossos para o futuro, comece hoje. Vá até a feira, compre sardinha fresca. Ou vá até ao mercado, compre sardinha enlatada de boa qualidade. Prepare com carinho, coma com as espinhas, combine com vegetais verdes e faça disso um hábito. Não espere a primeira fratura para agir. Não espere o diagnóstico de osteoporose para mudar. Porque quando você cuida dos seus ossos agora, você está investindo na sua liberdade, na sua independência, na sua qualidade de vida daqui a 10, 20, 30 anos. E essa é uma das decisões mais importantes que você pode tomar hoje.